Nem todo quadro depressivo responde bem a tratamentos. E hoje a gente vai falar justamente sobre depressão resistente. Acompanhe! Olá, eu sou o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e gostaria de convidar vocês a me acompanharem em duas coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, não custa nada e ajuda bastante a gente. E me sigam no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Um grande estudo realizado, chamado STAR-D ou STAR-D, mostrou que 1/3 apenas das pessoas que fazem o tratamento antidepressivo apresentam uma melhora completa do quadro, ou seja, uma remissão dos sintomas com um primeiro tratamento. Além disso, 50% daquelas pessoas não têm nem resposta ao tratamento. E os indivíduos que têm aquela depressão com muita ansiedade tendem a responder ainda menos a um primeiro tratamento antidepressivo. Quando a gente fala daquelas pessoas que fizeram 4 tratamentos consecutivos para a depressão, ou seja, um primeiro e não deu certo, não responderam, depois um segundo, um terceiro, então num quarto, apenas 67% tem uma melhora completa dos sintomas. E essas são notícias que podem ser desanimadoras para muita gente, mas faz a gente pensar o que a gente pode fazer de diferente e o que vocês precisam estar atentos. Depressão resistente ou depressão de difícil tratamento ou difícil de tratar é aquela que não responde a 2 antidepressivos diferentes, sendo uma depressão pelo menos moderada ou grave. Um fator importante que a gente leva é tentar que o indivíduo que toma um antidepressivo tenha uma melhora, uma pequena melhora logo nas primeiras 2 semanas. Ele precisa ter uma resposta, uma melhora de pelo menos 20% nas primeiras 2 semanas, para que a gente saiba que ele tem uma chance maior de responder ao longo do tratamento. Se esse indivíduo ele não tem uma melhora com o antidepressivo nas 2 primeiras semanas, a chance dele não responder lá na frente para a depressão é de 70%. Além disso, a presença de sintomas residuais na depressão, ou seja, você pode até melhorar, mas fica aquele resíduo de sintomas depressivos, aumenta muito a chance de você ter um outro quadro depressivo ao longo da vida. Mas qual o problema de você não tratar corretamente e totalmente a sua depressão? Isso aumenta o número de quadros depressivos, pode encurtar os espaços entre os episódios da depressão e a depressão pode ir ficando cada vez mais difícil de tratar. Um outro fator importante é o aumento de recaída e de recorrência se você não trata corretamente o seu quadro depressivo. Mas quais são os fatores que aumentam o risco de você ter então uma depressão resistente, uma depressão que não responde ao tratamento? O primeiro deles é a presença de ansiedade. Ansiedade, quando excessiva, ela pode dificultar a resposta e o tratamento. Um segundo ponto, e muito importante, é a má adesão. Tem gente que não toma a medicação correta e por isso acaba não tendo uma melhora da depressão. E um monte de coisa é feita, às vezes muda o medicamento, coloca medicamento, só que a pessoa não está usando adequadamente. Um outro ponto que eu quero destacar é que um fator para não resposta ao medicamento para depressão é o erro diagnóstico. Muita gente tem depressão, só que essas pessoas são, na verdade, bipolares e por isso não estão respondendo ao medicamento. Aquela pessoa que toma um antidepressivo, não melhora, toma outro e você vai ver já tomou alguns antidepressivos sem nenhuma resposta, você é obrigado a pensar na possibilidade dessa pessoa
ter um quadro bipolar. Mas qual que é o tratamento então para uma depressão resistente? O primeiro ponto é que não vale a pena a gente ficar mudando o antidepressivo a todo momento. Se aquela pessoa falou que com aquele antidepressivo ela melhorou 50%, 60%, eu não preciso trocar o antidepressivo por um outro, porque eu vou estar reduzindo muito a chance dessa pessoa ter uma resposta, ou pelo menos, no caso, ter uma melhora completa do quadro, ter uma remissão. O que a gente faz é associação. E a primeira associação que eu quero pontuar é a associação com antipsicóticos. Antipsicóticos na depressão, apesar do nome, podem ser muito úteis, como por exemplo o uso do aripiprazol, da quetiapina e do brexpiprazol. Um grande estudo realizado, uma meta-análise, mostrou que uma pessoa que usa antidepressivo com antipsicótico tende a ter quase 2 vezes mais chance de ter uma resposta do que só aquela pessoa que usa antidepressivo isoladamente. Uma outra associação possível de ser feita é com carbonato de lítio. Esse medicamento não é só usado para bipolares, não é só usado para a vontade de morrer, para a ideação suicida. Ele também pode ser usado para potencializar antidepressivos. Outros antidepressivos também podem ser utilizados para associação. Por exemplo, muito comum associação com bupropiona, com mirtazapina, entre outros, porque você soma os efeitos entre eles e com isso você aumenta a chance de resposta completa do quadro depressivo daquela pessoa. Claro, a gente precisa falar também de associar a psicoterapia. Isso é importante em absolutamente todos os casos depressivos, todos os quadros de transtorno depressivo maior. Aquelas pessoas que não respondem nem às medicações em associação, a gente pode pensar no uso de cetamino, que eu vou falar futuramente aqui, no uso de estimulação magnética transcraniana e eletroconvulsoterapia. Um ponto também é tratar as comorbidades, os outros transtornos psiquiátricos que acontecem juntos, como por exemplo, dependências, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, como por exemplo borderline. E aí, pessoal, conhecem alguém que faça tratamento para depressão e que não responde, não melhora? Compartilhe esse vídeo, você pode ajudar muito essa pessoa. Deixe as suas dúvidas, eu vou ficar muito feliz de respondê-las. Me acompanhem também nas outras redes, isso é importante. Um grande abraço e até o nosso próximo café.